O Jobs ele se vestia bastante, me parecia ser um homem simples, assim, talvez ambicioso sim, mas um homem simples com um propósito simples. Talvez esse consumo desenfreado tenha tirado um pouco do foco da marca, a gente tem que trocar de celular a cada ano. Eu não sei se faz sentido nessa proposta de design inteligente, né. Eu acho que em certo ponto do caminho a gente criou um consumo tão desenfreado que a gente perdeu a ideia do suficiente, como por exemplo, pagar R$ 95 de um ovo de Páscoa de 300 gramas de chocolate. Eu vejo muito aquele perfil do entusiasta de tecnologia, né? E quebra isso agora já. É bem possível que a grande maioria esmagadora nem consiga utilizar o que o hardware desse smartphone proporciona. Então, eu acho que é meio que uma desculpa também. Eu também vejo aquele perfil da vaidade pela marca, né? Eu entendo e já refleti muito sobre o conceito de marca, de que às vezes a gente compra uma ideia, né? Compra um jeito de pensar, um propósito também. A marca é muito disso, mas eu não sei, me parece que o Jobs ele tinha uma certa inspiração num design inteligente, enxuto das coisas, sabe? Um design inteligente que puxava pro lado de reduzir a quantidade e tornar eficiente. Me parece que o próprio projeto do iPhone é isso, né? O user experience dele é voltado para um certo minimalismo, assim, conceitual. O Jobs ele se vestia bastante, me parecia ser um homem simples, assim, talvez ambicioso, sim, mas um homem simples com um propósito simples. Talvez esse jeito dele se vestir e o que retrata na biografia dele é a voracidade que ele lidava com o trabalho, assim, e com esse conceito de, de, de design, talvez revelava muito do que ele não queria para essa marca. Aí é uma crítica pessoal à Apple. Talvez esse consumo desenfreado tenha tirado um pouco do foco da marca. A gente tem que trocar de celular a cada ano. Eu não sei se faz sentido nessa proposta de design inteligente, né? Eu me lembro que antigamente os meus avós eles têm muitos móveis antigos de madeira maciça, né? E antes se construía os móveis e eles duravam 70, 80 anos, que é o caso que eu tenho aqui na prática, né? E vejo na casa de outros idosos. E hoje a gente constrói MDF que em 5 anos está inchado, estufado. Eu acho que em certo ponto do caminho a gente criou um consumo tão desenfreado que a gente perdeu a ideia do suficiente. Eu acho que em algum meio do caminho a gente perdeu a noção do que é suficiente. Eu me deparei com ela recentemente no livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel, e ele apresenta a ideia mais ou menos assim, de que existia um momento, uma cena onde ele estava na mesa com outras pessoas, algumas do mercado financeiro, algumas de profissões aleatórias e outros jogadores de futebol e esportistas. E cada um tinha um teto grotescamente diferente daquilo que era o próprio capital. E isso me parece que esse teto pode aumentar infinitamente, né? E o problema disso é não compreender bem o conceito de suficiente. O que é suficiente para ti? Porque hoje a tua gana, o teu objetivo pode ser uma televisão de 60 polegadas e amanhã pode ser o carro do ano e depois disso pode ser uma mansão e depois talvez um sítio, uma chácara, eh, e pode aumentar financeiramente ou o valor de capital infinitamente. A questão é que talvez isso tire um pouco a paixão e o amor do processo, né? O foco no processo. Talvez isso deixe uma sensação de viver uma vida que a gente ainda não tem, né? E aí vem essa estar farto sempre, estou farto.
muitos acreditam que o pecado da gula se refere a quem gosta demais de comer, né? A questão é que a gula não tem a ver só com o alimento, né? Ela tem a ver com essa sensação de que você não consegue preencher o teu vazio existencial como humano. E infelizmente, tu não vai conseguir com bens. Isso é inevitável. Você não vai conseguir com bens. Geralmente você preenche no processo e não no resultado. Eu às vezes me sinto um pouco farto dessa ideia de produção, apesar de continuar produzindo, mas eu acho que é necessário esse cansaço da ideia de produção. Mas também me passa pela cabeça que algumas certas pessoas têm um certo ressentimento em relação a essa lógica de mercado, de consumo, apesar dela realmente chegar em pontos estratosféricos, assim, muito fora do que seria o normal, como por exemplo, pagar R$ 95 de um ovo de Páscoa de 300 gramas de chocolate. Cara, uma barra de chocolate tem o quê? 80 gramas agora, né? Porque há uns 7 anos atrás tinha umas 110 gramas. A inflação realmente está comendo o nosso poder de compra no Brasil. Mas umas 80 gramas, faz isso vezes 3 aí, e ela custa uns R$ 5 no mercado. Vê quanto que dá umas 300 gramas de chocolate e compara isso a um ovo de Páscoa. Eu acho que nem se pensa no que é a ressurreição de Cristo ou o que é a virtude, agora sem ser religioso, eu não tenho essa intenção, mas o que é a virtude da abnegação, que talvez foi ensinado na história dele, com um certo vividez de imagens, o que seria essa virtude de abnegação e que representaria um pouco da Páscoa, eu acho que isso virou secundário, nem é o objetivo principal. E comprar o ovo com certeza é. Então, sim, uma lógica de mercado de consumo chega a níveis que são alarmantes. Eu acho que são sintomas de uma doença grande na sociedade. Mas eu sinto que existe uma grande parcela de ressentidos com isso, que olha para isso e fala: nossa, a tecnologia está roubando as nossas mentes. Então eu acho que esse exercício de consumir coisas tem que ser analisado. De certa forma, uma mulher com um closet com mais de 150 vestidos e dentre eles vários acima de R$ 15.000, esmaga um pouco a sociedade no sentido de que aquele vestido bem possível que tenha sido usado uma vez na vida e se existe mercado para aquilo, se existe valor num pedaço de pano de R$ 15.000, que é um valor imaginário, é um valor construído e não um valor material, então existe o dinheiro circulando em partes onde se perdeu completamente essa noção do suficiente.